Continuando então a análise da tela NFE detalhe, vamos visualizar agora como foi desenvolvido, né, o controle aqui dos dados de entrega e dos dados de retirada. Tá? Então eu tenho aqui a aba entrega retirada. Dentro dessa aba entrega retirada eu tenho dois forms. Tá? Esse aqui é o form entrega, ok? E esse outro aqui que nós estamos visualizando é o form retirada. Bom, aqui no form entrega, vamos visualizar aqui as propriedades. O atributo VO_className foi definido como com.t2tirp.nfe.java.nfe local entrega VO. Ok? Eu tenho aqui alguns atributos, né, deste form, como CPF, CNPJ, logradouro, número, complemento, UF, cidade, código IBGE e bairro. Tá? Os dados para o local de entrega, eles não são de informação obrigatória. Tá? Então, essa informação do local de entrega é uma informação opcional para a NFE. Então, o que foi definido aqui nesses atributos, né, do form local de entrega, que eles não são requeridos. Tá? Então, o atributo aqui requerido está desmarcado para todos esses campos do meu form entrega. Ok? Bom, vamos aqui no código-fonte desta tela. Nós podemos visualizar aqui que nós criamos um objeto local entrega NFE controller, tá? Que é da classe local entrega NFE controller. Esse objeto está sendo instanciado aqui no construtor da tela NFE detalhe, tá? Então eu instancio este objeto aqui e já defino o form controller do form entrega como o local entrega controller. Esta classe local entrega NFE controller também está aqui no pacote com.t2tirp.nfe.cliente. Ok? Primeiramente aqui no construtor nós definimos a ação do servidor, que no caso é local entrega NFE action. Então significa que aqui no pacote com.t2tirp.nfe.servidor nós temos aqui a classe local de entrega NFE action. Tá? Nós podemos aqui verificar que no método getRequestName nós temos aqui a definição aí da ação do servidor. Ok? Então voltando aqui no controller, eu tenho aqui o método loadData. Tá? Quando que esse método loadData é executado? Né? Quando que ele é chamado? Bom, da mesma forma que nós visualizamos lá no form destinatário, foi desenvolvido aqui para o form entrega. Então, aqui na classe dados NFE controller, logo aqui no construtor, é passado como parâmetro uma string chamada pk, que indica, né, que identifica o ID da NFE cabeçalho. Ao verificar que esse ID é diferente de nulo, o que nós iremos realizar aqui? Nós iremos setar o modo do form dados NFE para somente leitura. E logo depois chamar aqui o método reload. Ao chamar esse método reload do form dados NFE, ele vai chamar aqui o método loadData. Tá? Após completar o carregamento dos dados, ele vai chamar o método loadDataCompleted. Ao executar esse método, nós iremos aqui setar o ID da nota fiscal cabeçalho, tá? Lá do meu local entrega controller. Então aqui na classe local entrega controller nós temos o método setPK, que recebe aqui um parâmetro que é uma string. Ok? Após setar esses dados aqui, setar o dado do ID da NFE cabeçalho, nós chamamos o método reload, tá? Do form entrega. Ao chamar o método reload,
nós estamos chamando automaticamente aí, executando automaticamente o método loadData aqui do controller, né, da classe local entrega NFE controller, tá? Ao executar esse método, nós identificamos aí a ação do servidor, tá? Passamos como parâmetro a ação do servidor, chamamos aqui o método getData da classe clientUtils, né? Passando como parâmetro a ação a ser executada, que no caso é uma ação de load, e o ID da nota fiscal cabeçalho, tá? Então aqui no local entrega NFE action, no método execute command, ele vai primeiro identificar qual ação a ser executada. Neste caso, será uma ação de load. Então vamos executar aqui o método load, tá? Ao executar o método load, eu busco o ID da nota fiscal cabeçalho, representado aqui por essa string PK, tá? Então eu vou criar aqui uma conexão com o banco de dados, criar uma critéria, tá? Da classe NFE local entrega VO, vou adicionar uma restrição, no caso a restrição é o ID da nota fiscal cabeçalho, terá que ser igual ao ID que nós estamos buscando lá do lado do cliente, né, que foi enviado como parâmetro, que é o ID da NFE cabeçalho que está vinculado ao local de entrega. Logo depois nós iremos buscar esses dados aí, né, os dados do local de entrega no banco de dados e retornar para o lado cliente, tá? Então ele retorna com esses dados aqui para o método loadData, que vai mostrar os dados lá para o usuário, ok? Temos aqui o método insertRecord, tá? Esse método, quando que ele vai ser executado? Bom, da mesma forma que nós fizemos lá no form destinatário, nós desenvolvemos aqui também para o form entrega, tá? Então, quando nós instanciamos aqui esta classe dados NFE controller e é passado como parâmetro um valor nulo aqui para o objeto PK, então significa que o usuário está gerando, né, inserindo uma nova nota fiscal eletrônica. Dessa forma, nós setamos aqui o modo do form entrega para o modo de insert, tá? Quando o usuário terminou de informar os dados da nota fiscal eletrônica, ele vai clicar aqui no botão Save, tá? Lembrando que esse botão Save está vinculado ao form dados NFE, onde ele vai executar aqui na classe dados NFE controller o método insertRecord, tá? Ao executar esse método, então, nós realizamos aqui a chamada, né, do método save, tá? Do form entrega, ok? Então, ao chamar esse método save, automaticamente nós estaremos executando aqui o método insertRecord aqui do local entrega NFE controller, tá? Nesse momento, nós não estamos realizando nenhuma gravação, né, no banco de dados, tá? Então, da mesma forma que nós fizemos lá para o form destinatário, neste momento nós estamos apenas guardando as informações em memória, ok? Então, voltando aqui no dados NFE controller, nós chamamos o método save. Esse método save, ele retorna verdadeiro ou falso. Quando ele retorna verdadeiro, significa que os dados foram gravados, né, os dados aqui do form entrega foram salvos com sucesso. Caso ele retorne falso, o que vai acontecer? Significa que ocorreu algum problema. Então nós vamos retornar aí um error response, tá, para esse método insertRecord, onde nós iremos retornar com a seguinte mensagem: erro ao salvar os dados do local de entrega. Ok? Caso não tenha nenhum problema, caso ele consiga salvar os dados aqui sem problemas, ele vai passar aqui adiante nesse método, né, insertRecords, tá? Logo aqui embaixo nós iremos buscar aqui, ó, nós iremos buscar o local de entrega, né? Nós criamos aqui um objeto local de entrega da classe NFE local entrega VO, onde nós buscamos aí os dados que estão informados lá no form entrega, né? Nós buscamos os dados desse form entrega através aqui do método getVoModel
.getValueObject, ok? Logo depois, nós passamos aí como parâmetro lá do método getData, aqui da classe ClientUtils, né, o local de entrega, tá? Então ele vai executar aqui lá no servidor, né, aqui na classe dados_NFE_action, o método insert, tá? Como nós já vimos anteriormente, nós temos aqui o método insert, onde nós recebemos aqui como parâmetro o local de entrega e logo depois nós iremos setar, né, vincular o local de entrega a NFE cabeçalho e salvar os seus dados, né, e gravar aqui sim, né, agora sim nós estaremos gravando os dados do local de entrega no banco de dados, ok? Então voltando aqui no local de entrega NFE controller, nós temos aqui o método updateRecord, tá? Da mesma forma que o insertRecord, nós não estamos gravando nenhum dado aqui nesse momento. E esse método vai ser executado quando? Então, voltando aqui no dados NFE controller, nós temos aqui o método beforeEditData, que é esse método aqui. Quando que esse método será executado? Ele será executado quando o usuário clicar aqui neste botão de Edit, tá? Lembrando que esse botão de Edit está vinculado aqui ao meu form dados NFE, tá? Então vai ser feito da mesma forma que nós vimos lá no form destinatário. O usuário clicou aqui, eu venho aqui no controller do dados NFE e seto o meu form de entrega para o modo de Edit, ok? Ao setar para o modo de edição, o usuário vai poder informar aqui os dados de entrega. Após informar todos os dados, o usuário vai clicar no botão Save. Ao clicar no botão Save, tá, que está vinculado aqui ao form dados NFE, ele vai executar aqui o método update da classe, aliás, é o método updateRecord da classe dados NFE controller, tá? Ao executar esse método update, nós iremos fazer da mesma forma como lá no insert, né? Nós iremos chamar aqui o método save. Caso ocorra algum problema ao salvar os dados, eu retorno lá com o error response e informo a seguinte mensagem: erro ao salvar os dados do local de entrega. Caso não ocorra, né, nenhum problema, caso não ocorra problema, nós buscamos aqui os dados do local de entrega e passamos como parâmetro aqui para o método getData da classe ClientUtils, né, que vai realizar aí a requisição lá para o servidor e agora sim, aqui na classe dados NFE_action, vai chamar o método update, vai buscar aqui os dados de entrega do local de entrega e realizar a alteração desses dados, ok? Então, dessa forma, nós visualizamos aí todo o processo para o form local de entrega. Para o form local retirada, o procedimento é o mesmo, ok? A diferença são as propriedades. No caso aqui, o VO class name do form retirada foi definido como com.t2tirp.nfe.java.nfe local retirada VO, ok? Nós temos aqui os atributos, da mesma forma aqui que no form local entrega, esses atributos eles não são requeridos, tá? Essas informações são opcionais. Aqui no código fonte da tela NFE detalhe, eu tenho a definição do objeto, né? A criação do objeto local retirada NFE controller. Logo depois aqui eu tenho a instanciação deste objeto, a definição do form controller do form retirada, que no caso é o local retirada controller, tá? Eu tenho aqui no pacote com.t2tirp.nfe cliente o controller local retirada NFE controller, tá? Então, da mesma forma que nós fizemos lá no form retirada e no form destinatário, nós estamos fazendo aqui no form no form entrega e destinatário, nós estamos fazendo aqui no form local retirada. Então eu tenho aqui a ação do servidor, eu tenho o método loadData, que chama lá, que faz a requisição para o servidor, né, constante.load. Eu tenho o insert
record, tá? Que vai apenas salvar os dados na memória, não vai salvar no banco aqui nesta classe. Aqui também não tem requisição para o servidor, vai apenas salvar os dados na memória. E tem aqui o método setPK, onde nós vamos setar o ID da NFE cabeçalho. Aqui no lado do servidor, nós temos aqui o local retirada NFE action, tá? Onde nós temos aqui o método getRequestName, que é o local retirada NFE action. Neste método executeCommand, nós definimos a ação, né? Identificamos a ação. Nós temos aqui uma ação de load e o método load. Nós criamos a conexão com o banco, criamos uma critéria, local retirada VO, definimos a restrição, que é o ID da nota fiscal cabeçalho, e buscamos o local de retirada desta nota fiscal eletrônica. E retornamos lá com os dados para o lado cliente. Ok? Então aqui na classe dados NFE controller, nós temos aqui a mudança, né, do modo do form retirada também para o modo de insert. Aqui no método load data nós temos o local de retirada, nós definimos aqui o ID da nota fiscal cabeçalho. Chamamos o método aqui reload, né, para carregar os dados deste form, ok? No insert nós verificamos, né, chamamos o método save, tá? Da mesma forma que nós vimos aqui nesses outros dois forms anteriores. Se der algum problema, emitimos a mensagem de erro. Caso não, nós passamos aqui, buscamos os dados do local de retirada e enviamos como parâmetro lá para o método, né, lá para o servidor. E também aqui no método before edit data nós definimos aí como o modo de edição, tá? E salvamos aqui no método update record, tá? Então o procedimento é o mesmo, tanto para o form local de entrega quanto para o form local retirada, tá? E que também é o mesmo procedimento lá para o form destinatário, ok? Bom, então dessa forma aí nós visualizamos o código fonte, tá? Que controla aqui os dados do local de entrega e do local de retirada.